Fala, meus infogênios! Estamos na nossa quinta live aqui pro nosso canal do YouTube e para vocês aqui no Instagram ao vivo para falarmos hoje as diferenças de sociedade para você que não tem literalmente sócio. Vamos para esse ringue, para esse combate, empresário individual versus empresa unipessoal. Bora! Vamos se inscrevendo no nosso canal que ontem às 9 horas da noite já estava funcionando, já temos vários inscritos. Felicidade que não cabe no peito. Todos vocês inscritos e ativando esse sininho aqui para estar sempre recebendo as melhores informações de uma maneira descomplicada. Para você que quer abrir a sua empresa e não tem sócio. O que fazer? Qual é o tipo de empresa que existe no nosso Brasilzão? Hoje eu quero apresentar para vocês as duas opções que nós temos, que é o empresário individual, que é um modelo de negócio para você que não tem sócio, e também um outro modelo que chama Sociedade Limitada Unipessoal. Nós vamos falar para você que quer abrir a sua empresa, que tem dificuldade para arrumar um sócio fantasma. Quero dizer o que para vocês? Não precisa ficar aí caçando um sócio fantasma, tá? Porque tem a crença limitante que de repente para abrir uma empresa hoje no Brasil você precisa de sócio. Não precisa. Quero dizer para você que existe duas lindas formas de abrir a sua empresa sem ter aquele famoso sócio fantasma. A sociedade de empresário individual e a empresa sociedade unipessoal. Gente, chegar à conclusão de abrir uma empresa já é uma decisão difícil, né? E ainda mais escolher o tipo de empresa. Para você aí que tá no digital, muitas das vezes você nem tem noção que existem, né? Dois tipos de empresas que você pode abrir. E um deles eu vou começar pelo empresário individual. Como que ele funciona? Quais são as regras? Para que depois de você conhecer os dois, você possa ter condições de estar escolhendo em qual melhor você se enquadra. Eu logo de cara já quero dizer para vocês que eu já tenho um preferidinho, tá? E depois no final eu vou explicar o porquê disso tudo. E tenho certeza que vocês também vão acabar entendendo do porquê. O que é o empresário individual? Antigamente era o modelo mais conhecido, né? Bem antigo, desde muito dos primórdios. Você que não tem sócio já podia abrir a sua empresa. Porém, ele não tem um ato constitutivo, ele não tem um contrato social. Ele é regido por um requerimento. Uma única folha é informado o nome da sua empresa, que muitas das vezes, na verdade quase sempre, né, porque é o modelo dele, tem que ser o próprio nome do empresário. Muitas pessoas confundem empresário individual com MEI. Vocês sabiam disso? Porque no MEI, quando a gente consulta o CNPJ, já não vem o nome da pessoa e depois vários números ali do lado, que é o número do CPF. O que acontece com o empresário individual? É a mesma regra. Ele não é um MEI, ele é um empresário individual que segue a razão social, obrigatoriamente tem que ser o nome da pessoa física, tá? E o que vai acontecer? Nessa folha, que é o ato constitutivo, que a gente chama de requerimento do empresário, ali vai ter as informações. Qual é a atividade daquele negócio, o endereço, os dados do próprio empresário, né, CPF, aquelas informações complementares. O que rege o empresário individual? Quais são os formatos dele? O que não pode, o que pode dentro dele? Ele hoje, você não pode, se você tem uma profissão regulamentada, se você de repente fez alguma faculdade, um estudo para um médico, um dentista, um contabilista, não pode ser um empresário individual. Então todas as profissões regulamentadas não pode ser empresário individual. Tá, João, o que então pode ser um empresário individual? Se você comercializa ou se você presta outros tipos de serviço que não detém de um estudo para, você também pode ser empresário individual. E qual que é a desvantagem hoje de um empresário individual? O problema dele é que ele não tem personalidade jurídica. O que significa isso?
Se a empresa, a grosso modo, tá? Só para vocês poderem entender. A empresa, se ela quebra, tudo o que acontece de dívida que ocorreu com essa empresa vai para a pessoa física. Então, a pessoa física, ela se responsabiliza, aquele sócio, aquele empresário, ele se responsabiliza por todas as dívidas ocasionadas por aquele CNPJ. Então, esse é uma grande desvantagem existente no empresário individual. João, existe algum valor de capital social para eu abrir, um valor mínimo ou máximo? Não existe. Se você pode, qualquer valor acima de R$1, você pode ter o seu contrato social aberto. Não tem problema nenhum. O endereço, você também vai abrir a sua empresa, de repente, no endereço que você quiser, não tem problema, você pode estar escolhendo. O registro desse requerimento é feito direto na junta comercial e o prazo para a abertura desse CNPJ também leva em média de 15 a 20 dias. Vai depender da junta do seu estado. Esses são as situações do empresário individual. A única coisa que a gente não recomenda, primeiro, porque nós não temos bons olhos para ele, porque a legislação já mudou tanto, já evoluiu tanto, que ele já é o menos usado, menos praticado. Porém, se você não sabe e de repente você tem um contabilista que também não sabe dessa informação e você quer estar aqui no digital, você pode estar sendo induzido sem saber em abrir uma empresa com esse formato, sem ter a personalidade jurídica. Então pensa, se você vai abrir um negócio hoje, a gente tem que pensar no futuro. Se essa empresa quebra, se essa empresa tem algum problema, todas as dívidas dela vêm para o seu CPF, vem para você e você tem que resolver aqueles itens. Então para nós é sempre assim, olhar para um futuro e se existe outro modelo que de repente tenha personalidade jurídica que possa estar me amparando, é muito melhor do que eu ficar no modelo menos praticado, porém poucas pessoas, né, sabem desse conhecimento e por isso que o método João Mimoso Menos é Mais existe para levar essa informação, tá? Nós sempre fortalecemos aqui que nós não queremos te ensinar a fazer o contrato, a ensinar a redigir, a ir lá na junta. Não é esse o propósito do nosso método. O propósito do nosso método é levar a informação para vocês, tá? Então, que saiba para realmente abrir o seu negócio de maneira correta, os modelos existentes e você alinhar com o seu contador e já chegar numa reunião de abertura do seu negócio sabendo o modelo que você quer. Então, diferente de um MEI, como vocês podem se confundir, né? Porque ele segue aquela razãozinha social, o nome da pessoa, não é MEI. Empresário individual é acima do MEI. Agora vamos falar da sociedade limitada unipessoal. Gente, ela foi constituída, ela foi liberada, né? Desde 2019, recentemente, muito pouco tempo, né? Pensando, muito pouco tempo. E, gente, para nós, ela é completa. Hoje, para você que não tem sócio, para você que quer começar, né? Migrando aí, de repente, de MEI, indo para outro formato de negócio que não tenha sócio. Ela é um modelo que se encaixa aos nossos olhos, é o melhor método para você poder ingressar com o seu negócio. Por quê? Porque ela, diferente do empresário individual, ela tem personalidade jurídica. O que significa isso? Que a sua empresa e você principalmente, o seu CPF está blindado, presta atenção, blindado se acontecer algum problema com esse CNPJ. Então o CNPJ é como se a gente tivesse uma releitura que ele é apartado da sua pessoa física, tá? Então o que acontecer de futuro, dívidas e ônus, fica no CNPJ. E a pessoa física, ela é apartada. Então o sócio, ele tem corresponsabilidade dentro do percentual do que ele tem de capital nessa empresa, tá? Você tem essa personalidade separada, apartada, então você fica mais tranquilo, diferente do empresário individual, que se acontecer alguma coisa, a sua pessoa física é comprometida. Então esse é um ponto X. Diferente do empresário individual, você pode abrir a empresa no nome que você quiser.
Não precisa ficar com aquele nome, João Mimoso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Precisa, tá entendendo? Você pode colocar Gênios Contabilizando Valores, né? O nome da empresa, trazer isso, ele tem um modelo. E diferente do empresário individual, que o empresário individual que tem lá só um requerimento, a empresa Sociedade Limitada Unipessoal, ela tem um contrato, um ato constitutivo com aquilo que a gente conversou, com todas as cláusulas, o formato, sabe? Ela também é registrada na junta comercial, tem a informação de quando é levantado o balanço. É um outro patamar, é um outro negócio. Então, a legislação hoje brasileira entendeu que o empresário individual já não atendia mais a esse formato. Então, em 2019, trouxe a Sociedade Limitada Unipessoal com um formato já completa. Se você me perguntar, João, existe alguma desvantagem em ser, né, Sociedade Limitada Unipessoal? Ela já foi criada, meus infogênios, exatamente para não ter desvantagem. Ela já foi criada para isso. Então, dentro das limitações existentes do empresário individual, esse outro modelo, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, fica até repetitivo, ele já veio completinho para que você possa estar bem mais amparado do que esse outro modelo. O valor do capital desse tipo de empresa, João, tem algum valor que eu preciso me nortear? Também não existe regra, tá? Para que você possa ter um valor mínimo, de repente, tem que ser 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, ela é super livre, né? Aquele direito de ir e vir, a gente pode estar escolhendo, a gente pode ter, de repente, profissões regulamentadas. Então, um médico, um dentista, contadores, engenheiros podem ter, né, uma empresa unipessoal. Então, dentro desse modelo, você já consegue entender que o empresário individual existe, certo? Você não precisa de sócio, e também tem a unipessoal, que também não precisa. Então, quando você chegar no seu contabilista, eu quero dar sempre essas informações, esses gatilhos para que vocês tenham propriedade no que vocês estão falando para chegar e falar. Tá, e qual é o modelo que o senhor está abrindo, que você está fazendo? Só para eu poder entender. Aí vai vir um documento. Se vier só uma folhinha para vocês, só para vocês mandarem, vier uma folhinha, pode saber, tá abrindo um requerimento de empresário individual. Se vier com um contrato, várias páginas, saiba que ele está abrindo uma empresa unipessoal. E claro, né, meus infogênios, tem que ler o documento que vocês estão assinando, né? Não dá para sair aí, né, simplesmente, eu quero abrir uma empresa. Não tá indo na padaria comprar 5 pães, né? A gente precisa entender, é uma empresa, é negócio, né, é custo, e o custo é alto. Então já é para começar de uma maneira bem redondinha, bem certinho. Tem uma pergunta? Opa, qual que é a pergunta? O Lucas perguntou: uma sociedade unipessoal pode participar de outras sociedades ou existe alguma restrição? Então vamos lá. O que vai acontecer? A única coisa que a gente precisa só entender. Se essa sociedade unipessoal, Lucas, pergunta sensacional, pergunta de gênio. Se você aí quer abrir uma sociedade unipessoal e quer ser sócio com esse CNPJ em outras empresas, a única coisa que você tem que sempre lembrar que você não pode ser optante do Simples Nacional. Então aí o que vai influenciar é a questão do regime tributário do seu negócio. Então você pode, de repente, abrir várias empresas unipessoais, até uma coisa interessante de falar, você pode ter mais de uma empresa unipessoal, só que entra naquela regrinha que a gente conversou na live anterior, sabe? Se você tiver 5 empresas unipessoais, vamos supor que você tem uma empresa, de repente, de revenda de produto, que na outra você está com uma administração de condomínio, outra, cada negócio um formato, e todas elas sejam optantes do Simples. Vamos pensar comigo. Se todas elas forem optantes do Simples, o que vai acontecer? Tem aquela regrinha que a gente não pode ultrapassar os 4.800.000. Se ultrapassar os 4.800.000, todas as empresas unipessoais, elas são desenquadradas do Simples, porque é o mesmo sócio em todas essas empresas. Então a legislação brasileira nos permite em abrir mais de uma unipessoal, não tem problema, porém
tem que sempre se atentar no regime tributário da empresa, tá? Se de repente eu sou lucro presumido ou lucro real, quero participar de outros negócios, sem problema nenhum. O que eu acho mais sensacional, gente, de uma empresa unipessoal é o patrimônio. O patrimônio estar blindado da pessoa física. Pode acontecer o que for na pessoa jurídica, que a pessoa física ela está sempre amparada. Diferente de uma empresa individual. Esse, para mim, é o grande X da questão. E profissões regulamentadas, né? Profissões regulamentadas poderem, né, estar aí como uma empresa unipessoal, diferente do empresário que não pode. Então, ela abrange todas as cadeias, todas as necessidades, né? Então, quando a legislação veio, né, com essa mudança, com esse upgrade que demorou, pensa, 2019, que veio isso, né, à tona, ela já veio para realmente não ter desvantagem. Porém, como é, de uma certa forma, recente, é aquilo que a gente tem que sempre bater na tecla. A gente tem que ter a informação e poder opinar do que a gente quer e do que a gente não quer. Porque se você abre uma empresa individual, né, você é um empresário individual, que é o tipo de modelo do seu negócio, se acontece alguma coisa amanhã ou depois com o seu CNPJ, a sua pessoa física, tudo aquilo que você tem pode ser prejudicado. Eu comecei a live falando que eu tinha um preferido, né? Acredito que com todas essas informações, vocês também conseguem entender a preferência, tá? Então a preferência, se você está aqui no digital, quer vender, não tem sócio, não precisa de sócio fantasma, sabe aquele sócio fantasma de 1%? Que por crença limitante as pessoas falavam, eu tenho que ter uma sociedade, tem que ser limitada. E eu preciso, de repente, que fulano seja meu sócio, com 1%, com 2%, com 10%. Gente, não precisa. Só abra com sócio se realmente você está fazendo um projeto com uma outra pessoa junto com você. Caso contrário, você tem essas duas opções, sendo que dentro dessas duas opções, a SLU, que é o que a gente fala bastante aqui, que é a sigla Sociedade Limitada Unipessoal, é a mais indicada porque ela é completinha. João, e se eu abrir um empresário individual, né? Tá errado? Errado não está. Vocês não têm sócio. Então é uma opção. Porém, o que eu quero dizer para você? Você só tem essas questões que você tem que colocar na ponta do lápis. João, e dá para consertar caso eu abrir como sociedade, como empresário individual e quero migrar? Dá para arrumar? Dá para arrumar, sem problema nenhum. Você pode também, né, tá mudando de MEI, né, quer sair de MEI e ir para uma ME de repente, né, e já quer ser uma SLU, posso? Pode, sem problema nenhum. As transformações do seu negócio podem ser feitas. Mesmo você, de repente, identificando que foi aberto sem você saber, como empresário individual, você pode depois solicitar para o seu contabilista fazer todo o processo dentro do modelo que mais se enquadra para o seu negócio. Então, hoje, se você estivesse perguntando para mim qual é o modelo que eu mais abro é a SLU. Não adianta, tem número, gênero e grau. Tá? Ela é completaça. Se você não se inscreveu, que você se inscreva no nosso canal, é chique, se inscreve no meu canal, ative o sininho, a gente vai estar sempre levando conteúdos de forma descomplicada para que você possa alavancar cada vez mais o seu negócio, regularize a sua empresa e pague cada vez menos imposto. Método João Mimoso, menos é mais, tá bom? Bora! Fico muito feliz, obrigado, estamos finalizando a nossa live, fiquem com Deus e boa noite.